começar o Segunda Potência com o Estranho e o Judeu Ateu. Vamos lá. Pois bem, Judeu Ateu, estamos aqui para mais um Segunda Potência. Sim, estamos. Podcast não tão frequente, ainda mais este tipo que vamos gravar agora, que é o mixtape. Ok. A gente já fez um programa, a ideia era pegar algumas músicas e tocar lá no programa, falar sobre elas, fazendo o nosso próprio mixtape, né, nesse episódio. E a gente fez um programa de ska punk que foi muito bem recebido, só que a gente caiu num grande dilema que nós não compartilhamos muitos gostos musicais para conseguir bolar outros temas. Pois é, eu acho isso muito curioso, porque a gente tem um gosto muito parecido até que, sei lá, com cinema e quadrinhos, né? E aí quando vai pra música é muito diferente mesmo, né? É bem diferente. É curioso isso. Então a gente resolveu fazer um experimento, e então aqui vamos fazer 2 programas, olha só. Programa que está saindo hoje, numa segunda-feira, como é o esperado. E vai ter um outro que vai sair ao longo desta semana, antes de chegar ao podcast da semana seguinte, que vão ser um programa meu e um programa seu. Olha só, mais simples, né? Já que a gente não consegue coincidir os gostos, faz um programa cada um. Olha aí. Exato. E estamos 2 aqui, acho interessante a gente comentar sobre as músicas do Ozzy, que a gente achou, se gostou ou não, né? Acho que é até mais interessante do que tentar forçar alguma coisa pros 2. Eu achei uma boa ideia, então, afim, vamos fazer esse experimento podcast aí. Eu não sei como vai ser, não. Não sei como vai sair, o que as pessoas vão achar, mas, enfim, a gente então diminuiu pra ficar mais fácil de gravar e editar, né, pra poder caber nessa semana. A gente diminuiu de 8 pra 6 músicas por programa, e aí cada um vai escolher o seu próprio tema, baseado no que quiser, e eu vou começar. O primeiro programa, o lado A é meu e o lado B é seu, Judeu. Acho justo, não poderia ser melhor, cara. Não seria diferente, porque eu sou mais mainstream, e aí vocês vão ver o próximo programa. Maravilha. Pois bem, como diz o título que todo mundo já leu, este é um podcast sobre musicais. Calma, vamos explicar, porque as pessoas já devem estar torcendo o olho, o nariz, já tá com o rosto todo retorcido na hora que leu o musical, falando, sei não. Foi o que eu fiz. Pois é. Eu vou me explicar, porque é uma das coisas que, um dos conteúdos musicais que eu mais consumo são musicais. Né? Eu fui apresentado bastante a essa mídia de musicais, tanto filme quanto no teatro, pela minha namorada, que ela gosta bastante, e acabei me apaixonando. Eu sempre torci o olho não, né? Torci o nariz, caramba, que eu tô assistindo o olho. Virou o olho. Viro o olho, isso. Eu sempre virava o olho, eu achava que era meio nada a ver essa ideia, mas a gente já conversou um pouco sobre o conceito principal de musicais no podcast de Once. Quem tiver curiosidade de saber o que eu acho mais sobre isso e tal, pode ir pra lá. Mas uma coisa que é bem comum, depois de você ouvir um musical, assistir um musical e gostar dele, é você repetir algumas músicas. É muito comum. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes, inclusive, né? Porque você assiste uma vez e você pode ficar recordando-se daquela experiência por muito tempo, só ouvindo as gravações. Normalmente filme sempre tem um álbum gravado, e também as peças nos Estados Unidos também tem a gravação. Então, E são todas, pelo menos na maioria dos casos, todos, né? Todos os casos são músicas que remetem a histórias, né? Então você escuta e você relembra da história que está sendo contada ali, né? Muitas vezes, dependendo do tipo do musical, muitas vezes as músicas são as passagens. Às vezes dá pra você ouvir o musical inteiro só ouvindo o CD. Você nem precisaria assistir. Só pelo CD você conseguiria ouvir todo o musical. Tem, acho que pelo menos uns 3 casos nessa minha lista aqui, que daria pra você nem assistir o musical, só ouvir o CD e ia funcionar. Então, este programa vai ser sobre musicais, e aí eu escolhi assim, musical é foda, né? Porque ele embora seja música, ainda é uma mídia narrativa. Então eu não posso pegar uma música lá do meio, lá do final, porque é um spoiler, né? Exige saber mais contexto da história e também pode estragar a experiência. Então, falei,
por que não evitar isso e pegar as primeiras músicas, as músicas de abertura dos musicais, que normalmente elas são carregadas do estilo artístico que vai permear o musical inteiro dali pra frente, né? Então, eu acho que nada mais justo do que pegar a música de abertura, que normalmente ela representa bem o que você vai experimentar naquele musical. Maravilha, maravilha. Acho uma ótima ideia e eu fui com bom gosto escutar essa playlist depois que eu soube que eram só aberturas, né? Exato, não tem nenhum spoiler, você não precisa ficar sabendo, mas quem que é essa pessoa, o que que ela tá falando, e não precisa saber porque a primeira música tá justamente preparando o terreno pra tudo. Uhum. Dito isso, eu já vou tirar do caminho alguns musicais que não vão estar nesse podcast, porque quando eu montei a lista, eu tentei privilegiar um pouco cada período histórico, então tentei pegar mais ou menos um por década, teve uma década aí que não deu pra preencher, e alguns musicais que eu gosto não tem uma música de abertura tão interessante, então também ficaram de fora. Ficou de fora, por exemplo, um bem conhecido Les Miserables, né, Os Miseráveis, ficou de fora. Hairspray é um musical que é bem conhecidinho por aí, não sei se o pessoal gosta, acho que deve achar meio tosco, mas é um musical divertido, também ficou de fora. Não, o pessoal fala bem de Hairspray. Hairspray eu gosto das músicas também. Hair é um musical bem famoso, eu não gosto tanto do musical como um todo, eu gosto da primeira e da última música, mas eu tirei porque já tinha muitos daquela década onde ele tava. E eu já vou adiantar que essa seleção aí me fez ter vontade de ver vários desses musicais, viu? Me convenceu alguns aí, já até baixei um aqui que eu não sei nem se eu devia ver assim, mas eu baixei porque eu achei muito interessante mesmo. Então, às vezes a pessoa não tá mesmo a fim de escutar, mas vamos, porque tem músicas muito boas aí e bem diferentes do que você esperaria. Exatamente. Vamos lá, vamos começar essa rádio musicais do estranho. Eu vou fazer cronologicamente, nada mais justo do que a gente ter um avanço aí. E também eu acho que acabou coincidindo de estar numa ordem que eu gosto de músicas, meio que crescente. Vamos começar com um musical chamado Cabaré, cuja sua música de abertura chama-se Willkommen. Antes da gente opinar sobre a música em si, né, nada mais justo que história, né, um pouco de história aqui, dá um pouco de contexto pro pessoal. O Cabaré é um musical que saiu na Broadway, inclusive já até outro parênteses que eu vou abrir, que eu vou ter pra fechar depois. A Broadway é o berço dos musicais nos Estados Unidos, né? Sim, Broadway é uma avenida nos Estados Unidos que tem um monte de teatros lá, então tem muitas peças e tem muitos musicais que ficam por lá. Quase todos os musicais que você viu no cinema saiu da Broadway, ou saiu ou foi pra Broadway em algum momento. Cabaré não foi diferente, ele passou pela Broadway, ele é um musical de 66 e teve uma adaptação para cinema feita em 72, estrelado pela Liza Minnelli, que canta muito bem, e pelo Joel Grey, ambos ganharam um Oscar por esse filme. Basicamente, Cabaré, ele vai contar a história se passa em Berlim, naquele período pós Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, em que começa-se a surgir o nazismo. A história, na verdade, não foca nisso, mas ela é permeada bastante por isso. A história foca na personagem principal, que é a Sally Bowles, que é a Liza Minnelli, que ela é uma dançarina de cabaré, né? E ela canta e dança no cabaré, e aí ela conhece e começa a se relacionar com um professor de inglês que chegou recentemente em Berlim. Basicamente a história do relacionamento deles, permeando este mundo, um relacionamento meio bem curioso pra época, não vou entrar muito em detalhe pra não dar spoiler, permeando com essa questão do nazismo que eu falei, que acaba passando numa história paralela que é contada tanto no filme quanto na peça. Essa primeira música, ela é cantada pelo mestre de cerimônia, que é o Joel Grey. O mestre de cerimônia é um cara que ele vai aparecer várias vezes no musical, ele é tipo como se fosse o apresentador do cabaré, e aí basicamente é ele tipo apresentando as meninas do cabaré pro público, né, como se a gente estivesse lá e aí ele estivesse apresentando. E é muito curioso porque ele é esse cabaré é um lugar meio nojento, um lugar meio de nossa, sabe, pessoas gordas com bereba que vão assistir, sabe, com a blusa suja, e aí vem naquelas mulheres todas com a maquiagem borrada, é uma coisa meio nojenta, e a música ela transmite esse nojo do ambiente, eu acho bem interessante. E muitas músicas do musical vão seguir esse formato do mestre de cerimônias contando alguma coisa. No filme especificamente todas as músicas são diegéticas, então todas as músicas são de números de musical que existe naquele mundo de verdade, né? Não é quebra da lógica narrativa, enfim. E aí então vamos ver então Willkommen do musical Cabaré. Toca aí. Maravilha. Willkommen,
bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, du Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, du Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Christine, Mausi, Helga, Betty und Inge. Each and every one a virgin. You don't believe me? Well, do not take my word for it. Go ahead. Ask Helga. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you. Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, au Cabaret. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Hallo, Stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Enchanté, madame. Happy to see you, bleibe reste stay. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, du Beleza. Welcome do Cabaré Judeus. O que você achou dessa música? Que você acha que você não conhecia ainda? Não conhecia, nem conhecia o musical, totalmente ignorante da minha parte. Essa eu já devia ter ouvido falar de Cabaré em algum lugar, mas nunca foi muito a fundo. Eu achei muito esquisito o começo, que é meio que cantado, falado em alemão, né? E eu, caraca, mano, o Estranho me passou um musical em alemão. Eu achei que esquisito, né? E a Clara estava
tava só passando o contexto, né, de onde estava passando, e o resto da música, maior parte pelo menos é em inglês mesmo, né? Achei bem interessante, só escutando assim, uma primeira vez eu consegui pegar mesmo esse contexto da história que você passou. É bem curioso, cara. Eu gostei sim, no final das contas. Eu acho bem interessante, como eu falei, ele dá bastante da cara que vai ter um musical daí pra frente, que é esse estilo de coisa meio estranha, meio bizarra. O musical tem umas músicas muito malucas, né? Tem uma música sobre Menage a Troá, por exemplo. Nossa. Tem uma música sobre isso, que inclusive é uma trama da história. Enfim, sem muitos spoilers, foi isso, Cabaré. Só um comentário rápido, eu vi o filme e eu vi a peça quando teve em cartaz no Brasil. A Sally era feita pela Cláudia Raia, não é muito boa a cantora, infelizmente, okay. Não é tão legal. Mas o cara que faz o mestre de cerimônias é o namorado dela, não sei, na época era namorado, não sei se ainda é, que é o como que era? Jarbas Homem de Mello. Ele tinha homem no nome, é muito engraçado. E ele é muito bom. Nossa, ele fez o musical valer a pena. Tem até alguns vídeos, se procurarem no YouTube depois, do Cabaré do Brasil. Ele é um cara bem performático, bem interessante. Fica a dica. Beleza. Segunda música dessa rádio musical, vamos tocar o clássico, Grease. Olha aí, todo mundo já ouviu falar de Grease, que foi um musical em 1971 também na Broadway, e foi feito um filme em 78, que é da onde vai ter essa música aqui que a gente vai tocar, que a música de abertura já falou sobre ela, mas Grease já assistiu, Judeu? Não. Nunca? Nunca? Sério, juro. Nossa, gente. Esse eu não fiquei com muita vontade de ver. Esse foi um específico que eu não fiquei com muita vontade de ver desse mesmo. É um clássico, eu deveria ver. A verdade é essa. Mas sei lá, talvez não atenda aos meus gostos específicos. Pode falar. Vamos falar um pouco sobre o filme. O filme, basicamente, ele passa lá nos anos 60, por aí, que rolou um namoro de verão entre dois personagens, que é a Sandy, que é de onde surgiu o nome do Sandy Jr. do Brasil. É sério isso? Os pais se inspiraram no filme. Caraca. E o Danny Zuko, que é a Olivia Newton-John e o John Travolta, eles ficaram no verão e aí eles se separaram, né? Namoro de verão. E aí ele voltou pra cidade dele. Só que aí ela foi transferida pra escola onde ele tá. Só que ele foi super romântico no verão e aí na escola ele tem uma pose de tipo, eu sou descolado e tal. E aí ele não quer mostrar pra galera que ele tá apaixonadinho, sabe? Então, aí ele meio que trata ela mal, e aí vai a história é meio desse conflito entre eles, e aí outros personagens, sempre tem, né? Outros personagens que cercam a história, tem uma menina que é meio delinquente também, tem um cara que é amigo dele, que tem um carro e tal, várias histórias que giram em torno disso, e é basicamente isso, uma história de amor entre esses dois que vai se desenrolar ao longo do filme. O que eu acho interessante de citar é que eu também nunca levei muita fé em Grease, mas eu acabei assistindo quando fui viajar e aí eu tava com bastante tempo no avião, eu acabei colocando pra assistir e olha, me surpreendeu positivamente. Assim, eu acho que como um todo, várias passagens da história, elas são meio que one-shots, assim, sabe? Tipo, acontece ali um negócio, conclui e aí, tipo, vamos pra outro cenário que muda totalmente, sabe? Tipo, porque o conflito já foi resolvido, vamos criar um novo cenário e vai andando assim ao longo do filme. Mas, particularmente, eu gostei bastante porque o John Travolta, ele está impagável nesse filme. Ele está impagável. Só do trecho em que ele tenta... A menina começa a ser... Como ele não dá bola pra ela começa a ser chavecada por um cara de futebol, né, futebol americano e tal, aí ele quer entrar pro mundo dos esportes. Cara, essa cena dele querendo entrar pro mundo dos esportes é 10 de 10. É muito engraçado. Quem não viu, eu sugiro que veja, realmente. Eu acho que vale a pena por ser um clássico, né? E por ser... sem dúvida. Se não quiser ver o filme, dá pra ver saiu recentemente, bem recentemente mesmo esse ano, um musical chamado Grease Live, que eles gravaram pra TV, um especial de TV com os atores mais famosinhos. Tem a Vanessa Hudgens, que faz a Rizzo, né? Que é a menina do meio delinquente. Tem a Carly J. Repsen, aquela menina do Call Me Maybe. Sim. Ela faz uma personagem no filme. E é mais jovial esse filme. Então quem quiser ver, tem aí disponível Grease Live ou ver o filme original, que também é legal. A música de abertura chama Grease. Sim. Algumas pessoas chamam de Grease is the Word. Pra diferenciar do nome do musical. Basicamente ela não conta a história.
abertura. Ela só cita o tom musical do musical. Uhum. Ela foi feita só pra abertura, ela passa nos créditos de abertura do filme, que o crédito de abertura é uma animação, e aí ele passa nesse começo. E ele é cantado pelo Frank Valli, que é o cara que gravou originalmente aquela música Can't Take My Eyes Off You, sabe? Não. I love you, baby. Ah, tá, ok, sei. É dele essa música, e ele gravou essa música de abertura. E, bom, não tem muito segredo, né? Vamos tocar essa música, que é uma música de abertura mesmo, é como se fosse uma abertura de anime, imagine assim. Nossa, caraca, que horrível. Pior abertura de anime da história. Grease is the Word, talvez, né? No musical. Esse você não gostou tanto, Judeu? Não. Acho que em parte porque, justamente, que nem você comentou, talvez não comenta muito uma história e tal, algo que você chegue a lembrar. Também eu sinto que, comparado acho que com todas as outras músicas que vão tocar nesse mixtape, ela é a que menos experimenta, talvez, musicalmente, e com o formato, sabe, do musical e tal. Então, é mais pelo livro, talvez, essa música, né? Sim, ela é bem default, é uma musiquinha, só isso, acaba não sendo uma música tão de musical. Eu gosto dela, eu acho que ela é bem gostosa de cantar junto, quando você se acostuma, eu gosto do refrão, eu adoro essa viradinha, ou quando entra os trompes,
É muito legal. E eu acho que é uma música legal. Não é a melhor do musical, tem várias outras músicas que são mais famosinhas também, inclusive, né? Sim. Não, e Grease é um clássico. Acho que qualquer pessoa deveria ver, eu acho, provavelmente. Acho que todo mundo conhece a maioria das músicas. Então, fica aí, Grease passou. Próxima música, o musical de 1975, que teve um filme bem tardio, somente em 2002, que é Chicago. Chicago, você assistiu, Judeu? Adivinha. Obviamente não. Chicago, ele é um musical que... Ele é baseado numa peça que foi escrita nos anos 20 em Chicago, veja bem só você, por uma repórter que na época em Chicago a galera tava meio maluca, porque tinham surgido umas mulheres, aconteceu meio que na época, mulheres matando homens, e por elas serem bonitas, elas eram meio que perdoadas, sabe? Tipo, elas iam pro tribunal e o júri era sempre masculino, e elas faziam um mise-en-scène lá, e elas saíam livres, e virava meio que um glamour na época, tipo, mulher assassina, sabe? Caraca, eu não sabia disso não. E aí o musical é sobre isso, né? Sobre, tipo, essa imagem do Femme Fatale. Mais ou menos, é sobre duas mulheres que... A música começa com quem canta a primeira música é a Velma, ela é uma cantora de... Como se fosse um cabaré, mas não é um cabaré, é mais bonitinho, né? Naquela época era tipo uma entertainer, você canta, você dança, você faz truques acrobáticos, esse tipo de coisa, ela era isso. Ela e a irmã, e o marido dela era tipo um manager, e aí ele pega os dois na cama, mata os dois, e vai apresentar essa música que a gente ouve, que é o All That Jazz. Então, tipo, ela termina de cantar, ela é presa. Entendi. E aí a música seguinte é da outra personagem, que é a Roxy, que é a... Seguindo o filme, né? A Velma é a Catherine Zeta-Jones. Sim. E a Roxy é a Renée Zellweger, na época que ela tava com o rosto mais bonito. Ok, tanto faz também. Que ela também, ela mata um cara que prometeu levar ela pro showbiz e não ia levar porque ele não tinha contato nenhum no showbiz, aí ela mata ele e aí as duas vão pra cadeia e aí tipo viram meio que celebridades, sabe? De estar na cadeia. E aí vem um advogado, que é o advogado que é especializado em se livrar dessas celebridades, que é o Richard Gere, que aí ele tem uma música muito legal lá no meio, que é ele meio que manipulando os repórteres pra falar exatamente a história que ele quer que seja contada, a música chama We Both Reach for the Gun, né? Tipo, nós dois tentamos pegar a arma, que é ele falando que quando a mulher matou, na verdade eles estavam brigando pela arma e tal, e aí ela matou meio que sem querer e tal. Entendi. É bem interessante. Essa primeira música que chama All That Jazz é uma música só que também não conta história, mas ela também cita o tom musical, porque é exatamente esse caminho que vai seguir. É uma apresentação, é até interessante no filme ele faz isso, que quando vai se cantar uma música é como se fossem transportados pro local onde é apresentada uma música, e aí tem um palco, a pessoa faz uma apresentação de verdade, mas tipo, isso não é real, isso é bem um musical mesmo. Então, tipo, ela vai cantar uma música sobre o amor dela, e aí ela aparece nesse palco cantando, mas ela não tá, ela tá na cadeia, na verdade. Entendi. É tipo um flashback, como se fosse. Mais ou menos. Não exatamente. Não exatamente, como se fosse um lugar etéreo. Entendi. Tipo, era coisa na cabeça delas apresentando, delas de quem for cantar as músicas. Então, a primeira música é essa, All That Jazz, que é um jazz, obviamente. Sobe lá. And all that jazz, start the car. I know a woofy spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Excuse me. And all that jazz. And all that jazz. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that Father Dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on
case you shake apart and want a brand new start to do that. Find a flask, we're playing fast and loose. And all that jazz, right up here is where I store the juice. And all that jazz, come on babe, we're gonna brush the sky. I bet you lucky Lenny never flew so high. Cause in the stratosphere, how could he lend an ear to all that jazz? Oh, you're gonna see her shiver, shimmy, shake, and all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till her gutters break, and all that jazz. Sure, where to park her girdle. Oh, how my blood will curdle if she hear her baby squeal. For all that jazz. All that jazz. Come on, babe, why don't we paint the town and all that jazz? I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down and all that jazz. Start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that. No one's white, but oh, I love my life and all that jazz. All that jazz. Judeu, não também? Não, eu gostei. Esse eu gostei, cara. Esse jazz animadão, né? Porra, eu gostei pra caramba. Eu não sabia nada sobre a história, principalmente sobre esse aspecto meio de matança que tem em cima, né? Mas só de escutar a música, assim, ela passa muito uma sensação bem grandiosa, sabe? De um palco grande, assim, de pessoas cantando, sabe? E a repetição de All That Jazz durante a música, sabe? É bem... É meio chiclete, assim, gruda em você, né? And all that jazz. Eu gosto bastante da música, ela tem uma variação musical bem interessante quando ela para e começa... Tem várias viradas muito interessantes na música e a Catherine Zeta-Jones canta pra caralho, sabe? Tipo... Pois é, né? Caraca. Tem um vozeirão forte, né? Você vê que ela é tipo uma mulher forte, ela não tá sendo seduzente, ela tá... tipo, impondo ela ali no palco. Estou me impondo aqui. Tem decisão na voz dela, né? Exatamente. Catherine Zeta-Jones, cara, que depois disso fez muitos filmes não bons. Caraca, coitado dessa mulher, que aconteceu ela com ganhou o Oscar pelo Chicago e aí depois nunca mais. Nunca mais, cara. Só foi fazer umas comédias românticas aí. Nossa, é uma pena. Então, beleza, fica aí o All That Jazz. Seguindo já para a segunda parte do programa aqui, né? Finalizando os três últimas, que eu acho que são bem interessantes. Vamos seguir para um dos meus musicais preferidos ever, que é Rent. Rent é um musical de 96 que foi transformado em filme em 2005. Foi um dos primeiros musicais que eu assisti. Eu demorei um pouco para gostar dele. O Rent, ele foi, quando ele estreou na Broadway, ele foi, na verdade eu acho que ele estreou off-Broadway e depois ele foi pra Broadway, não tenho certeza. Na verdade quase tudo estreia off-Broadway e depois vai pra lá. Quando ele estreou, ele foi meio groundbreaking, como vai ser um outro musical desse programa, porque ele
trouxe novos elementos pro musical, porque ele era meio engessado nessa coisinha de bandinha, trompetes, como esses sons que a gente ouviu antes. Sim. E aí ele enfiou o rock, uma coisa mais moderna, e acabou pegando bem, assim, pra época, porque na época tava bem alta, né? Os anos 90 era quando tava estourando aquelas bandinhas de rock, sabe? Sei lá, um Red Hot Chili Peppers, um Nirvana tinha acabado de morrer o cara há pouco tempo. Não, e não só pra época, porque eu, quando fui escutar a playlist que você me passou, do nada tocou um rock ali, eu não tinha conhecimento nenhum das músicas que estavam passando, tocou um rock, e eu, caraca, mano, um musical de rock. Que, tipo, na minha cabeça é claro que devia existir, mas eu nunca cheguei a ter conhecimento, sabe? Então foi muito surpresa mesmo. E é um bom rock também, né? Ele se denomina como ópera rock, né? O Rent. Ele é baseado, a história dele é baseado bem levemente, bem de longe, numa ópera de verdade que chama La Boheme. Inclusive, eu acho que está ou estava em cartaz em São Paulo, La Boheme. Eu não fui ver, eu que até pensei em ver, mas puta, ópera deve ser chatíssimo. Rent, ele foi escrito pelo Jonathan Larson. Ele é um cara que, primeiro, sobre a história de Rent, né? O Rent, ele se passa numa época ali meio boêmia, né? Acho que é uns anos 80 ali, mais ou menos, por aí, uns anos 80 ali, uma época meio boêmia dessa galera que ainda tava meio sem propósito definido na vida, não tinha ainda modernidade pra você se interagir pela internet, então sua boemia era na rua, em casa e tal. E aí vai contar a história de um grupo de pessoas que são boêmios e todos eles envoltos pelo tema da AIDS. Os personagens principais que cantam essa primeira música, os dois principais, porque todo mundo canta nessa música, mas os dois principais é o Mark e o Roger. O Mark, ele é um cineasta falido, sabe? Tipo, ele quer fazer o filme da vida dele, mas é aquela coisa, né? Ele sai na rua, filma algumas coisas e, sei lá, vai tentar um dia fazer um documentário. E o Roger é um cara deprimido com AIDS, ele tem AIDS, que a namorada dele se matou porque quando ela descobriu que tinha AIDS, ela se suicidou. E aí ele ficou todo deprimido, ele não sai de casa, fica em casa tocando violão e tentando compor a música dele. E aí acabam por surgir outros personagens que vão permear esse núcleo, né? Vai ter a Mimi, que é a menina que mora no apartamento de baixo deles, que é uma dançarina do clube de dança, essas coisas meio que stripper, mas não é stripper, né? Sabe? Dançarina sensual. E ela também tem AIDS, vai ter um caso amoroso com o Roger, vai ter o travesti, que é o Angel, tem o Collins, que no musical original e no filme o ator é o pai adotivo do Flash, da série atual do Flash. Ok, beleza. Enfim, vai circular esse grupo de pessoas. Basicamente é eles interagindo e tendo que lidar, né, com esse mundo de boemia e não ter dinheiro. E essa é uma das grandes temáticas, né, que é o rent. Eles devem o aluguel, eles moram meio que de favor. Eles moravam num apartamento que era de um amigo deles, de favor, só que o cara ele virou meio Mauricinho e quer cobrar o aluguel deles. Então, a música inicial, que é essa que ele vai tocar, chama Rent, é sobre eles falando que eles não vão pagar rent, e é um pouco eles divagando sobre a vida na época, né? Como você se esquenta numa Nova York fria, quando seu próprio corpo te trai, como é o caso da AIDS, como você documenta a vida, enfim, várias coisinhas discutidas ali, permeando esse tema de Rent, que vai tocar agora. Maravilha. How do you document real life when real life's getting more like fiction each day? Headlines, breadlines blow my mind, and now this deadline, eviction or pay. Rent! How do you write a song when the chords sound wrong, though they once sounded right and rare? When the notes are sour, where is the power you once had to ignite the air? We're hungry and frozen from life that we've chosen. How we gonna pay? How we gonna pay? How we gonna pay last year's rent? How do you start a fire when there's nothing to burn and it feels like something's stuck in your flue? How can you generate heat when you can't feel your feet and they're turning blue?
feel sick. Where is he? Getting dizzy. How we gonna pay? How we gonna pay? How we gonna pay last year's rent? The music ignites the night with passionate fire. The narration crackles and pops with incendiary wit. 2 minutes they burn the past to the ground and feel the heat of the future's flow. How do you leave the past behind when it keeps finding ways to get to your heart? It reaches way down deep and tears you inside out till you're torn apart. Rent! How can you connect in an age where strangers, landlords, lovers, your own blood cells betray? What binds the fabric together when the raging, shifting winds of change keep ripping away? Draw a line in the sand and then make a stand. Use your camera to spar. Use your guitar. When they act tough, you call their bluff. We're not gonna pay. We're not gonna pay. We're not gonna pay last year's rent, this year's rent, next year's rent. Rent, 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 rent. We're not gonna pay rent, 'cause everything is rent. Beleza, Rent. Olha aí, Judeu. Rent, o que você achou? Gostei sim. Musicalmente foi uma surpresa. Quanto mais eu fui escutando uma segunda vez, assim, eu achei talvez o aspecto rock um pouco... Eu não quero dizer plástico, é que tipo... Não é inovativo. Não, é um rock padrão, assim, sabe, né? E acho que por ser musical já é o bastante, às vezes, até tipo, pra trazer justamente esse gênero diferente. Eu gostei da história bastante, que ia tocando no fundo, tipo, eu consegui entender vários aspectos, pelo menos essa primeira parte, sobre, tipo, justamente o pagamento do aluguel que eles não querem pagar, né, e tudo mais. Eu achei muito interessante. Foi uma ótima escolha, cara. Eu queria saber se esse filme vale a pena ver mesmo. O Rent é uma experiência muito complexa, porque o filme, ele não é tão bom como o filme. As músicas são boas, os atores eles pegaram quase todos os atores do musical original, da primeira formação do musical, com a exceção da Mimi e da Joanne, que é uma namorada aí de um outro personagem. A Joanne quem faz é a Trace Thoms e a Mimi quem faz é a Rosário Dawson. E assim, ela é a melhor Mimi que já teve. Ela é melhor que a original. A original é muito ruim. E depois tem uma versão filmada do live, né? Tipo, filmaram do palco e eram outra formação. E essa Mimi eu também não gosto tanto. A Rosário Dawson é a melhor Mimi. Então, as músicas do filme são boas. A história é interessante, mas como um filme ele não é nada demais. Mas ele é mais interessante pelo contexto todo, né? Tipo, as músicas como um todo. E aí, se você quiser ver o filme e aí absorver as músicas e depois ver a peça, eu acho talvez interessante. Porque a peça, ela é a cara do Rent de verdade, né? Ela que monta visualmente o que o filme não conseguiu montar tão bem. Entendi. Ótima recomendação. Um comentário curioso, né? Da produção de Rent, como eu comentei, o Jonathan Larson é o cara que escreveu, e ele tinha AIDS e ele morreu antes da primeira apresentação de Rent, então ele nunca viu Rent ser apresentado. Nossa, que interessante. Inclusive a primeira apresentação de Rent eles não iam fazer, eles começaram a fazer só como uma leitura de texto, só porque tipo, já tinha vendido ingresso e tal, então eles estavam sentados falando, e aí eles acabaram entrando no clima da história, quando chegou perto da metade ali, que tem uma música mais alegre, que é La Vie Bohème, eles já se animaram e eles fizeram a peça de verdade dali pra frente. Entendi. É uma história bem curiosa. Legal sim. Vamos então revisitar um podcast, um musical que já falamos, que foi Once. Olha aqui. Maravilha, cara. Eu precisava de alguma coisa da década 0 e aí acabou sendo Once, porque é bom. E eu acho que pouca gente deu atenção quando a gente falou de Once. Então, eu acho também. É o meu musical favorito de todos os tempos. Você não viu muitos? Não vi muitos, mas é o meu
favorito, cara. Once ele é um filme de 2007 que foi transformado em um musical de palco em 2011, na Broadway mesmo. Ele, não sabia, não. Ganhou vários Tony Awards, né, que é o Oscar da Broadway. Na verdade, todos esses que eu falei, todos ganharam Tony de melhor musical, menos o Grease. O Grease não ganhou, mas os outros esses todos ganharam como melhor musical. O filme, vamos tocar aqui a música do filme. O filme é basicamente a história de um cara que trabalha numa loja de vender aspirador de pó e que ele toca violão. Ele toca violão na rua porque a paixão dele é a música, então ele toca ali um violão na rua pra tirar um dinheirinho, e aí ele quer gravar música, ele tem músicas próprias, compõe músicas próprias, esse tipo de coisa. E aí ele acaba se relacionando com essa garota, que ela é uma imigrante, a história se passa em Dublin, né, e ela é uma imigrante da República Tcheca, eu acho. É, uma coisa assim. E ela tá lá vendendo flores, ela é meio pobre e tal, e eles começam a se conhecer e se interagir por conta das músicas. Sim. As músicas são todas diegéticas e todas são mais ou menos no estilo dessa primeira música, que é uma coisa meio, você chama de sing-songwriter, não é? Isso, exato. Sing-songwriter, que é o cara, normalmente é voz e violão, aí às vezes quando entram outros instrumentos, é essa coisa meio indie, né? Essa voz meio, um violão tristão. Violão tristão. Eu gosto mais da sua definição, cara. O violão tristão é a melhor definição, sim. Um violão tristão. E assim, todas as músicas no filme também são diegéticas. Tudo. Então, essa primeira música, que eu não vou pegar o do álbum pra colocar nesse programa, eu vou pegar o do filme mesmo, extrair o áudio, porque eu quero passar o sentimento que o cara passa quando ele tá tocando no filme. Que é forte, né? Que é uma coisa bem forte. E assim, você vai ouvir a música da forma que o filme te apresenta essa música, sem nenhum contexto, só a música. Então, sobe lá a música primeiro, antes da gente opinar sobre ela. Toca aí. Scratching out the surface now, and I'm trying hard to work it out. But so much has gone misunderstood, and this mystery only leads to doubt. And I didn't understand when you reached down to take my hand. And if you have something to say, you better say it now. 'Cause this is what you've waited for, your chance to even up the score. And as these shadows fall on me now, I'll win somehow. Yeah, 'cause I'm picking up a message, Lord, that I'm closer than I've ever been before. So if you have something to say it to me now. Just say it to me now, now. Oh, oh, oh. Bom, a primeira música, então, chama Say It To Me Now, esqueci de falar o nome, falei só agora. Verdade, verdade. Que é essa música que o cara tá tocando na rua e aí ele vai subindo, né? Vai subindo. Ele tá gritando ali no meio da rua, né? E é interessante como é bem diegético mesmo, porque tipo, parece que é algo que é gravado na rua assim mesmo, né? Sim, uma coisa bem... como se o cara estivesse lá de fato e é aquele cara que tá tocando música na rua e que ninguém dá atenção, e aí ele tá lá
fazendo a puta de uma performance e ninguém dá uma foda pra ele. Não. E eu acho que é bem interessante porque, justamente, novamente, seguindo toda a temática dessas músicas, ela ela seta o tom desse musical, que vai seguir esse caminho. E eu gosto bastante porque o cara, ele se entrega nessa música, né? O cara... Porra, tá gritando o coração ali dele, né? Sim, sim. Talvez eu acho que é o que ele mais se entrega, assim, de força. Os outros, ele tem uma entrega sentimentalmente, mas não tem tanta força. Um impacto assim, né? Não tem. Essa música é a mais forte de todas, talvez. Funciona muito bem como uma primeira música, então. Maravilha. E já vamos encaminhando aqui pra terminar. O podcast acabou ficando mais longo do que eu imaginava. Que vai ser, não tinha como ser diferente. Não tinha como deixar de colocar aqui Hamilton. Pois é. Hamilton, musical de 2015, que tá bombando nos Estados Unidos, bombando, é um fenômeno cultural. Foi escrito pelo Lin-Manuel Miranda, ele tinha um outro musical já antes, que chamava In the Heights, que eu não assisti, mas eu já vi uma ou outra música, parecia interessante. Vai ter filme uma hora ou outra, com certeza. No momento que a gente tá gravando, não tem, mas vai ter uma hora ou outra, com certeza. Com certeza. Vai ter. Já deve estar gravando, se bobear. Inusitadamente, é um musical sobre o Founding Father, um dos Founding Fathers americanos, né, que são os pais fundadores dos Estados Unidos, que era o George Washington, acho que o Thomas Jefferson é considerado, e o Alexander Hamilton, que é o mais esquecido, porque ele morreu jovem, relativamente jovem, né? Todo mundo virou velho. Ele morreu lá nos 40, 50 anos, eu acho. Ele foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, né? Quando conseguiu. Ele lutou pela independência, né? Foi um general, não sei se é general, capitão, com uma patente aí durante a Guerra de Independência. E aí depois, quando fundou o país, né? Os Estados Unidos, ele foi o primeiro tesoureiro do governo. E, enfim, não vou falar muito sobre a história dele. O Hamilton, ele também, junto da mesma forma que o Ranch, ele veio também ser um groundbreaking, porque ele trouxe, nesse caso, o hip hop pro mundo dos musicais, o que é inovador. Eu não sei se já foi feito antes, mas com certeza estourou por causa de Hamilton, né? Deve ter sido feito antes, mas acho que nunca nenhuma peça chegou ao sucesso que Hamilton teve, né? Sim. Mesmo, de fato, né, ano 2015, né? Já deveria ter acontecido, né? Exatamente. Não, já tá tarde, né? Já teve bastante tempo pra isso. O Hamilton, ele fez tanto sucesso que ele foi, tipo, o álbum mais baixado, o álbum mais vendido de hip hop por muitas semanas aí, sabe? Então ele ficou bem popular e ele funciona bem porque o álbum dele não tem filme, né? Então a única forma de você assistir é um bootleg que tem na internet, ou você ouvir o álbum. O álbum, ele conta a história inteira. Dá pra você... Eu assisti, entre aspas, a primeira vez pelo álbum. Eu ouvi primeiro o álbum inteiro e aí eu gostei tanto que eu falei assim, eu vou ver bootleg e tudo, porque eu quero rever essa história, mas eu quero ver as pessoas. Mas o álbum funciona sozinho. Entendi. E essa primeira música, que chama Alexander Hamilton, ela vai contar a história do Hamilton até ele chegar em Nova York, né? Que ele é um imigrante do Caribe e aí ele vai pra Nova York pra tentar a vida e a história do musical vai seguir a partir do final dessa música. Então essa primeira música é um resumo cantado pelos outros participantes do musical, que a gente vai ver ao longo do musical. Então vamos lá, toca aí Alexander Hamilton. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar? The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. By 14 they placed him in charge of a trading charter. And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter. Then a hurricane came and devastation reigned. Our man saw his future dripping down the drain. Put a pencil to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain, a testament to his pain. Well, the word
got around, they said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came, and the world's gonna know your name. What's your name, man? Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait, just you wait. When he was 10, his father split, full of it, debt-ridden. 2 years later, see Alex and his mother bedridden, half dead, sitting in their own sick, the scent thick. And Alex got better, but his mother went quick. Moved in with a cousin, the cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside a voice saying, Alex, you gotta fend for yourself. He started retreating and reading every treatise on the shelf. There would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been dead and destitute without a cent or restitution. Started working, clerking for his late mother's landlord, trading sugar cane and rum and all the things he can't afford. Scared for every book he can get his hands on. Planning for the future, see him now as he stands on the bow of a ship, headed for a new land. In New York, you can be a new man. In New York, you can be a new man. New York, you can just be a new man. New York, you can be a new man. New York, just you wait. Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. You're waiting in the wings for you. Waiting in the wings for you. You never back down, you never learn to take your time. Oh, Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. America sings for you. Will they know what you overcame? Will they know you rewrote the game? The world will never be the same. Whoa. Ship is in the harbor now. See if you can spot him. Another immigrant coming up from the bottom. His enemies destroyed his rep. America forgot him. We fought with him. Me, I died for him. Me, I trusted him. Me, I loved him. And me, I'm the damn fool that shot him. There's a million things I haven't done, but just you wait. What's your name, man? Alexander Hamilton. E aí, Judeu, Alexander Hamilton, o que você achou? Gostei, cara. Eu acho que, honestamente, eu só não escutei até agora, porque eu acho que eu tava com medo de gostar muito e aí ter que ver o musical, tipo, meio que gravado e tal e tudo mais. Mas agora eu vou ter que ver, com certeza. Uma curiosidade que eu tava vendo aqui a página da Wikipédia de Hamilton e parece que o Lin-Manuel Miranda, ele ganhou também um Pulitzer de drama, né? E é muito curioso isso, porque então agora ele tá passos bem largos de ser, eu acho que só tem 2 pessoas na história que ganharam um Tony, um Oscar, um Grammy e um Pulitzer. Então, tipo, Pulitzer eu não sabia. Então, tipo, acho que são 2 pessoas só na história. Então, falta, tipo, só um Oscar aí pra ele, né? Porque ele já ganhou o Emmy com um álbum, né, do Hamilton. Grammy, né? Já ganhou o Grammy. Ele já ganhou o Tommy com In The Heights. E assim, eu gosto bastante dessa primeira música porque ela também seta o estilo musical. Ele já traz já traz todos os personagens cantando, os personagens pelo menos importantes cantando algum trechinho ali, né? E o personagem principal que ele meio que vai narrar a história e ele acaba cantando mais nessa música é o Aaron Burr, que ele foi vice-presidente dos Estados Unidos e foi o cara, como diz a música, que matou Alexander Hamilton. Ele atirou no Alexander Hamilton e o matou, como ele fala, I'm the damn fool who shot him. É bem interessante porque o musical ele já fala, ó, tem esse cara, tem alguém que vai fight with him, vai ter alguém que vai morrer por ele, alguém que vai acreditar nele, 3 pessoas que vão amar ele e aí o cara que vai atirar nele. Então o musical ele já traz todos esses personagens e aí você já fica curioso, pô, onde vai se encaixar todos esses caras. E olha, já te adianto que o próprio Lin-Manuel Miranda falou isso no Twitter dele, que esse cara tá jogando xadrez com o musical, porque tudo é muito encaixadinho. O cara planejou cada palavra dessa primeira música
pra ressoar com o resto do musical. Ah, interessante. E conta uma história tão vívida, assim, sabe? Sim. Sobre, tipo, o surgimento desse cara, sobre a família dele, sobre a mãe, sobre o destino dele, assim, sabe? Sim, de todas as músicas que tocaram aqui, eu achei que, tipo, mais... Tipo, eu imaginei algo assim na minha cabeça acontecendo, sabe? Sim, sim. Mas enfim, então tem essa primeira música, é uma ótima música de abertura e o musical como um todo, ele é muito bom. Ele vai ressoar nessa primeira música bastante. O Alexander Hamilton, que ele fala, ele é o estilo de Alexander Hamilton que ele vai falar o resto do musical, porque ele é muito egocêntrico, então mesmo na música dos outros ele canta no ritmo dele. E aí uma coisa interessante é que existe um site de letras de hip hop que chama Genius. Ah, sim, eu ia comentar também. Que tudo do musical tá lá, né? Do Hamilton tá lá. Sim. E, tipo, linha a linha tá comentando historicamente. Então, se você quiser entender por que, aonde, como, a melhor forma é, sei lá. Tem contribuição do próprio Lin-Manuel Miranda em algumas músicas. Sim. Então, quem tiver curiosidade, depois procura lá no Genius. Eu linko no post, sim. Beleza. Maravilha, Esse cara. foi o mixtape do Estranho de músicas de abertura de musicais. Tomara que as pessoas vão ver alguns musicais aí, né? Quem sabe? Pô, dei 6 nomes aí que mesmo que a pessoa não tenha gostado tanto, ainda são 6 nomes que valeria a pena, pelo menos historicamente, conhecer. Fica a critério de cada um ouvir alguma coisa. Comentem quem for ver alguma coisa e gostar, ou enfim. O que acham desses musicais, né? O que achou e tal. Outros musicais que ficaram de fora que vocês acham interessante. Eu não sou tão especialista em musicais, eu não vi tantos assim. Mas enfim, foi esse programa. Agradeço a participação sua aqui, Judeu, ouvindo as músicas que eu enfiei pra você. Desculpa se eu não consegui contribuir tanto quanto eu queria. Não, imagina. Você vai ver eu no seu programa. Ok, beleza. Não é até semana que vem, até o próximo programa em breve. Nos vemos no outro lado do CD. Até daqui a pouco.